vocês, somos nós. Me sinto muito feliz, muito honrada, né, por esse tempo. Todas estão me ouvindo bem, que eu estou sem fone, acho que não precisa colocar, né? Acho que está todo mundo me ouvindo bem. Né? Amém, então. Irmãs, né, como já foi falado aqui, né, só quero reforçar sobre tudo que nós estamos passando nesses últimos dias, né, tudo que nós temos visto e ouvido, é momento de nós guardarmos o nosso coração. Né? A Bíblia diz assim que sobre tudo que nós devemos guardar, é para nós guardarmos o nosso coração, porque é dele que procede todas as saídas da vida. Então vamos manter o nosso coração no Senhor, nas fontes das águas vivas, né? Não vamos deixar o pânico, a loucura que está aí fora nesse mundo nos tomar, né? Tomar conta de nós. Nós vamos confiar no Senhor, porque como a Cibele disse, ele continua sentado no trono, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Palavras assim que em Deus não há mudança, não há variação. Então ele continua poderoso, soberano, né? E nada foge do controle dele, nada pega ele de surpresa, né? Então tudo que está acontecendo aí, ainda que nós olhemos e achemos que está tudo fora de controle, mas ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é poderoso, né? E eu quero pedir assim que em nome de Jesus, né, nesse momento agora toda distração, todo pensamento negativo, toda preocupação, que você dispensasse isso agora, né? E que você se permitisse ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Porque até para sermos tocadas pelo Senhor, nós temos que dar essa permissão, nós temos que querer, nós temos que desejar. Né? Às vezes nós estamos em algum lugar recebendo uma palavra, e às vezes a gente sai e a gente não sente que aquela palavra nos tocou, mas muitas vezes é porque nós não nos permitimos. É porque nós não abrimos esse espaço para o Espírito Santo falar conosco. Então, abra realmente seu coração nessa tarde, né? É um momento de cura, de restauração, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela sempre prospera para aquilo que ela é enviada, né? E eu creio que hoje ela vai ser enviada para nos curar, para nos restaurar. Eu creio assim que nesses últimos dias, né, agora Jesus está levantando mulheres curadas, mulheres saradas, mulheres restauradas. Né? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mulheres valorosas, mulheres fortes. É para isso que o Senhor nos chamou. Né? Esse é o nosso lugar em Deus. Né? Nós não temos que aceitar menos do que isso, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu quero começar esse tempo repartindo com vocês um testemunho assim que está bem fresquinho, né? Algo que Deus tem feito na minha vida, bem recente. Eu não vou dizer que eu sou, mas eu vou dizer que eu era, porque eu não sou mais. Eu era muito tímida, né? As pessoas que me conhecem aí, a Emília está ali dando risada, né, Emília? As pessoas que me conhecem mais de perto, Verdade, sabe verdade. disso. Deus transforma Amém, ele é poderoso, né? Ele nos tira de lugares assim escondidos e para ser uma mulher que o usada. Senhor está levantando, ele vai edificando e ele coloca ela no lugar que ele quer que ela esteja. E começou esse ano, né? E como todos os anos, quando começa, a gente sempre faz aquelas, né, aquelas orações. Jesus, esse ano eu quero romper barreiras, esse ano eu quero sair desse lugar que eu tô, né? Eu quero me desafiar. E eu fiz essa oração, né? Falei, Jesus, esse ano eu quero me posicionar, sabe? Eu não quero mais viver como uma minhoquinha, me encolhendo o tempo todo, né? Mas eu quero que os seus planos, os seus projetos sejam cumpridos em mim, né? Eu não quero mais ficar à mercê do medo, da vergonha, da timidez, né? Eu sei que o Senhor tem lugares mais altos para a minha vida. E aí eu fiz essa oração, né? Falei, Jesus, tudo que for vindo à minha mão para fazer, eu vou fazer para agradar o teu coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãs, tome cuidado quando você orar. Porque quando você ora, Jesus começa a providenciar as coisas. E começaram a acontecer alguns convites para mim, né? No finalzinho, no comecinho agora de 2021, o pastor José me ligou à noite, no sábado, e falou, Ana, você pode ler a retrospectiva amanhã lá na comunidade? Aí eu já fiquei assim, né? Mas aí o Espírito Santo falou, você não me pediu desafios? Você não falou que quer sair desse lugar, que você quer, né, vencer essas coisas? Então eu estou te proporcionando oportunidades para que você faça isso. E aí eu falei para ele, tá bom, José, eu vou, né, toda feliz. Aí pedi para ele me mandar o conteúdo, ele me mandou, estudei, fiz a Isabela e a Marcela ouvir várias vezes, falei na frente do espelho, me preparei mesmo.
Cheguei domingo de manhã lá, falei para a Miriam, Miriam, eu que vou ler retrospectiva hoje. A Miriam ficou toda feliz, né? Falou, ai, que legal, porque é sempre eu, que bom que vai ser uma pessoa diferente e tal. E aí eu fui pro banheiro, irmãs. Quando eu saí do banheiro, eu já não saí a mesma pessoa. Eu fui tomada por um medo, por um desespero, uma coisa assim que era sobrenatural, era maior do que eu, sabe? E aí eu fui pro salão, eu fui até a Miriam e falei, Miriam, eu não vou conseguir. A Miriam falou, vai sim, Ana, né? Você precisa vencer essas coisas, você precisa dar um passo, né? Enfrenta. E aí eu falei, tá bom. Aí fui lá para trás, mas era uma coisa assim que não era, era muito mais forte que eu, sabe? Eu não consegui resistir naquele momento e mais uma vez eu fui paralisada pelo medo. E aí eu fui até a Miriam, falei, Miriam, eu não vou conseguir. Aí fui lá, já falei pro José assim, falei, José, eu não vou ler. A Miriam vai ler. Nem dei tempo dele me perguntar, dele falar nada, já fui pro salão. Mas assim, irmãs, pensa na pessoa que eu me senti naquele momento. Eu me senti péssima, eu me senti muito mal, eu me senti novamente uma minhoca se encolhendo, sabe? E aí a Isabela me olhava assim, balançava a cabeça, mãe, você não vai falar, você se preparou, você saiu tão bem. Poxa, não faz isso, Marcelana, não faz isso. Mas era uma coisa que era maior do que eu. E eu falei, eu não vou conseguir. E aí a Miriam leu tudo, né? Não consegui louvar naquele dia, eu fiquei me sentindo muito mal, não consegui louvar, fiquei me sentindo muito mal, porque é isso que o diabo faz conosco muitas vezes, né? Ele nos leva para esse lugar de vergonha e depois ele fica ali te acusando. Porque depois que a Miriam leu, eu falei, qual a dificuldade? Por que eu não consigo fazer isso? Né? E eu vim para casa muito mal, e eu cheguei em casa, e eu tomei café, e eu fui para o meu quarto, fui falar com o Senhor. E aí eu me ajoelhei, comecei a chorar, né? Chorar, chorar, porque eu falei, Deus, quantos anos? Eu não posso mais ficar nesse lugar, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu me recuso a viver assim. E aí o Espírito Santo disse para mim, mas você está aí porque você quer. Você está nesse lugar porque você se colocou nesse lugar, né? Se posicione, se levante, saia desse lugar. Eu estou com as minhas mãos estendidas para te levantar a todo momento, a todo tempo. Só depende de você dar esse passo. E aí chorei muito, o Senhor me deu uma palavra, que é a palavra que eu vou trazer, repartir com vocês hoje. E saí do quarto vivificada, né? Saí com as baterias recarregadas. Falei, agora vai, né? Agora em nome de Jesus. Aí saí, né? Passou uma semana, mas aí lá no meu íntimo eu pensei assim, poxa, o José nunca mais vai me chamar para fazer nada. Depois dessa, ele não vai me chamar mais. Só que, para minha surpresa, na outra semana ele me chamou de novo, né? Ele estava compartilhando sobre abnegação, sobre você não se autopreservar, e o Senhor falou muito forte comigo sobre Maria, e aí eu mandei uma mensagem para ele, e ele achou muito interessante o comentário que eu havia feito, e ele falou assim, Ana, eu gostaria que você compartilhasse isso com a igreja, gostaria que você cooperasse comigo, né? Eu vou pregar e eu gostaria que você cooperasse comigo. E mais uma vez veio aquela sensação. Só que aí eu falei, não, em nome de Jesus, eu não vou me encolher. Em nome de Jesus, eu vou me posicionar. Aí disse para ele, vou, fui, falei, testemunhei, e foi uma bênção, sabe, irmãs? Eu tenho me sentido assim, livre em Jesus. Né? Eu tenho experimentado um lugar novo em Jesus. E eu tenho entendido para o que ele me chamou, qual é o propósito dele na minha vida. Né? E eu disse, eu nunca mais vou me encolher, eu nunca mais vou ser paralisada pelo medo, pela vergonha, mas eu vou estar exatamente onde Jesus quer que eu esteja. E aí os dias foram passando e eu falei, Jesus, que vier na minha mão, eu vou fazer. E aí, para minha surpresa, quinta-feira da semana passada, eu abro meu celular, as mensagens, e o Marquinhos, uma mensagem lá do Marquinhos, Ana, gostaria que você compartilhasse uma palavra aqui para as irmãs do Ângela, do Limão. Eu falei, eita, Jesus. É aquilo que eu falei, né? Quando você ora, ele vai te dar desafios. E aí eu falei, eu vou sim, em nome de Jesus, Marquinhos. Vou compartilhar, vou abençoar aí a vida de vocês, ser abençoada por vocês. E eu ministrei para eles, né? Reparti a palavra com eles no domingo. E foi maravilhoso, sabe? Foi uma bênção, assim. Eu me senti mais uma vez livre, eu senti que Jesus estava quebrando fortalezas, quebrando cadeias dentro de mim, né? E eu tenho me sentido livre em Jesus, eu tenho sentido assim que a palavra do Senhor ela tem me libertado. Sabe aquele versículo que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes a gente prega isso para o ímpio, né? Mas muitas vezes isso é para nós, porque muitas vezes nós estamos anos e anos acreditando em mentiras que o diabo está colocando sobre nós. Nós estamos anos e anos, mesmo dentro da vida cristã, mesmo sendo discípulas de Jesus, carregando fardos de mentiras, de enganos,
né? Nos posicionando de forma baixa, nos encolhendo diante daquilo que Deus tem para nós, muitas vezes diante de ministérios, de palavra, de lugares que Jesus quer nos levar, e a gente acha que nós achamos que não somos capazes, né? Porque era isso que acontecia comigo. Eu nunca me achava capaz de fazer nada, né? Sempre que alguém me chamava para fazer alguma coisa, eu falava, não, mas eu não consigo. Eu não consigo, né? E o Espírito Santo, esses dias tem trago algo muito assim interessante no meu coração, porque ele me disse assim: por que você não consegue falar do seu amado? Se alguém pedir para você falar do Marcelo, se alguém chegar para mim e falar, Ana, fala sobre o Marcelo, eu não vou ter nenhuma dificuldade, porque ele é o meu amado, né? Estamos juntos há 20 detalhes. Eu posso dizer tudo que ele gosta, tudo que ele não gosta. Eu posso dizer, só de olhar para ele, como que ele está se sentindo. Né? E o Espírito Santo me disse assim, por que você não consegue falar do seu amado? Do seu amado Jesus, que é aquele que você está com ele todos os dias. E aí eu falei, diabo, nunca mais você vai me deter, nunca mais você vai me paralisar, nunca mais você vai me impedir de falar do meu amado. Seja para as minhas irmãs, seja lá fora, pregando a palavra, eu vou falar de Jesus o tempo todo. Né? Eu não vou mais me calar. Nunca mais você vai colocar uma trava na minha boca. Mas pelo contrário, né? Os meus lábios parecem assim como se eles tivessem sido tocados com brasas vivas, sabe? Parece assim que todo o travar que tinha em mim, ele foi quebrado, sabe, pela presença. Mas eu entendo também, irmãs, que muito isso é do posicionamento. Porque eu falei, eu não vou ficar mais nesse lugar. Eu vou me levantar. Porque uma coisa que eu tenho lido e eu tenho percebido muito na palavra é que Deus não fala com quem está caído. Ele sempre nos chama a nos posicionar. Pode ver que quando ele ia falar com os homens, os profetas, as pessoas, ele sempre dizia assim, põe-te de pé, levanta-te, desperta. Então é isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer que nós estejamos atentas, estejamos de pé na presença dele, sabe? O diabo, ele sempre vai vir com enganos, com mentiras, dizendo assim, você não pode, você não consegue, você não é igual a fulana, você não é igual a ciclana, mas eu quero dizer que cada uma de nós temos algo especial dentro de nós, que cada uma de nós, Deus nos dotou de algo único, sabe, especial, aquilo que eu tenho, a Cibele não tem, aquilo que a Cibele tem, eu não tenho, porque ele me fez de uma forma especial. Então, nunca se compare com ninguém, sabe, nunca se meça por ninguém, achar que alguém é melhor do que você, mas sempre pense na sua capacidade, naquilo que Deus depositou em você, sabe por quê? O que está dentro de você é muito precioso, é muito valioso, é muito lindo, porque é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Não tem nada mais precioso do que isso. E quando Jesus deu, ele deu para todas nós, né? A Bíblia diz assim que ele repartiu, que ele nos deu, e a todas nós foi dado de beber dessa fonte, de experimentar desse Espírito, de comer desse pão. Então nós somos privilegiadas, né? Nós somos mulheres amadas de Jesus. E nós precisamos parar de aceitar os enganos do inferno. Nós precisamos parar de aceitar as mentiras do diabo sobre nós e dizer, diabo, eu vou caminhar pelo que está escrito na palavra. E a palavra diz que eu sou mais do que vencedora. A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra diz que eu sou amada, que eu sou filha. Que ele não me deu um espírito de temor, mas de moderação e fortaleza. E eu tenho dito que é nesse espírito que eu vou caminhar e que eu vou viver todos os dias da minha vida. E eu profetizo isso, ministro isso sobre a vida de cada uma de vocês. Porque eu tenho certeza que eu estou falando hoje aqui com pessoas que estavam na mesma condição que eu estava, que tem esse sentimento de inferioridade, que tem esse sentimento de timidez, que tem esse sentimento que acha que nada, que ela não consegue fazer nada, que nada que ela faz está bom. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui que se sentem dessa forma. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer para você que o Senhor pode te levar a outro lugar, que todas as cadeias, todos os amarres, todas as mentiras do inferno podem ser quebradas através da palavra de Deus, porque a palavra dele é poderosa. Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu nesse dia. Ele falou muito, de forma muito profunda no meu coração. Está lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Vou dar um tempinho aí para todas vocês acharem, que eu gostaria que todas vocês lessem junto comigo. É um capítulo da Bíblia muito precioso, que gostaria que vocês pensassem nessa palavra hoje, né? Que vocês se permitissem serem tocadas pelo Espírito Santo e se localizar aqui onde você está, né? Quem você é nessa história aqui? Todas já acharam?
Eu acho que já, né? Porque Mateus é um livro que está bem aqui no comecinho, todo mundo conhece. Eu vou ler. Se a gente prestar bem atenção nesse capítulo, ele começa aqui falando das 10 virgens, né? Já fala de um posicionamento, porque as 10 virgens, você vê que 5 estavam posicionadas, 5 não estavam, né? 5 estavam ali meio que dando sopa, bobeando, né? Distraída, né? Nós não fomos chamadas para estarmos distraídas. A Bíblia diz assim para nós sermos vigilantes, atentas, né? Sóbrias, estarmos o tempo todo ligadas no Senhor, atentas ao que Ele tem a nos dizer. Então, aqui já começa falando das 10 virgens, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ler a partir do versículo 14. Fala assim: o reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para outro país. E então reuniu seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro um, divididos de acordo com a competência de cada um deles. E então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente, negociou e ganhou outros 5. O outro homem, que tinha 2 talentos, ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que havia recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o seu dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou de viagem e chamou os 3 para prestar contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja aqui, estão mais 5. O senhor o elogiou e disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu lhe porei sobre muito. Venha festejar com o seu senhor. Depois veio outro homem que havia recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor. Você foi fiel no pouco, agora lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. E então o homem que tinha recebido um talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento na terra. Aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, já que você sabia que colhe onde não planto e junta onde não semeio, você deveria pelo menos ter colocado meu dinheiro no banco, de maneira que eu ganhasse juro. Tirem o talento deste homem e deem a um homem que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dão, a esse será dado ainda mais, e terá grande quantia. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem lhe será tirado. Joguem o servo inútil fora, no escuro. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Uau, né? Palavra bem forte, que fala-se por si mesma, praticamente, né? E o Senhor me deu, eu peguei 6 lições aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que Deus, o Senhor, aqui, ele respeita a nossa capacidade, né? Ele deu a cada um conforme a sua capacidade, né? Deus não dá nada a nós que nós não podemos suportar, ou ele não dá nada a nós que seja maior do que nós mesmos, que nós não vamos conseguir carregar, que nós não vamos conseguir levar. É como eu disse, quem diz isso para nós é o diabo, né? Muitas vezes o Senhor nos pede para fazer alguma coisa e aí a gente fala: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças para fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas a Bíblia diz assim que ele nos deu conforme a nossa capacidade. Então, se ele te deu, é porque você tem capacidade para fazer. Então, nunca deixe o inimigo dizer para você que você não tem capacidade. Nunca deixe o medo te paralisar, a vergonha te paralisar. A sensação de que você é menor do que o outro, de que você não consegue. Não aceite isso na sua vida. Receba libertação disso hoje. Entenda que o que Deus te deu, ele deu respeitando a sua capacidade, ele deu respeitando os seus limites. Em Salmo 103, 14, diz assim que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos poucos. Então ele não vai nos pedir nada que nos violente,
que vá nos levar por caminhos de vergonha. Se ele está te pedindo, é porque ele te deu capacidade para fazer. Ele te deu graça para fazer isso. E ele vai te capacitar em tudo que você precisar sempre. Então, não se paralise por medo, por vergonha, ou por achar que você não consegue. Então, primeira lição que eu tirei desse texto é isso. Ele respeita a nossa capacidade. Né? A segunda lição, ele respeita a nossa capacidade, mas ele sempre vai nos levar a aumentar essa capacidade, ele sempre vai nos levar a romper os limites, ele sempre vai nos levar além daquilo que eu sou. Né? Ele nunca vai me deixar desse tamanho, mas ele tem algo muito maior para mim e para você. Né? Ele tem muito mais coisas para nos dar, mas para isso depende do nosso posicionamento. Né? O que a gente percebe aqui? Que pelo posicionamento de cada um deles, eles foram recebendo. Aquele que recebeu e entendeu, e imediatamente ele saiu, ele foi trabalhar, ele foi granjear, ele foi multiplicar aquilo que Deus havia dado para ele. Né? Houve um posicionamento de entender assim, ele me deu 5, mas eu posso ir além de 5. O outro recebeu 2, e ele teve um entendimento assim, eu recebi 2, mas eu posso ir além de 2. Só que o que recebeu 1, o que ele fez? Ele não entendeu. Ele pega, fura um buraco e enterra aquilo que Deus deu. Muitas vezes a gente faz isso. Por quê? Porque a gente acha que é pouco. Né? Às vezes a gente pensa assim, mas o que eu tenho é tão pouco. A Emília tem tanto. Eu não vou, isso que eu tenho não é importante, isso que eu tenho não vai acrescentar, isso que eu tenho. Se eu estiver lá ou não, não vai fazer diferença. Minha irmã, nunca pense isso. Nunca pense isso. Porque quando Jesus olha para você e te vê de uma forma tão especial, sabe, ele te vê de uma forma tão linda, sabe, ele projetou você, ele sonhou com você, ele te fez em detalhes. Ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Pense sempre nisso. Que o que você tem dentro de você é precioso, é valioso. Aquilo que Deus te deu é valioso. Sabe, não fique se medindo pelos outros. Pensando assim, mas a fulana tem 5, eu só tenho 1. Não. Use isso que Deus te deu. Use o seu talento. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, seja uma boa dona de casa, seja uma boa esposa, seja uma boa mãe, seja fiel no pouco. E tudo isso começa dentro da nossa casa. Tudo isso começa na nossa vida de igreja, com os nossos irmãos. Seja fiel, honre seus irmãos, honre os seus compromissos. Né? Seja submisso aos seus discipuladores, aos seus líderes. Né? Seja fiel no pouco. Porque o que expande, o que vai nos expandir é a nossa fidelidade. O que expandiu o talento de cada um aqui? Foi a fidelidade. A fidelidade. E muitas vezes a gente está assim, né? Pedindo para Deus muita coisa. Né? Tem até uma música que a gente canta, fala, eu quero te ver, eu quero te conhecer mais. Mas aí eu te pergunto, o que você tem feito com o que você já tem? Porque às vezes nós queremos mais, mas nós não estamos fazendo nada nem com o pouco que nós já temos. Então comece a usar o pouco que você tem. Comece a colocar em prática aquilo que você já tem recebido. Né? Às vezes a gente fica pedindo mais coisa para Deus. Deus, eu quero mais, eu quero mais. E Deus está te perguntando, filha, o que você quer mais? Usa já o que eu já coloquei nas suas mãos. Vive as palavras que você já tem recebido. Desenvolva aquilo que já foi colocado nas suas mãos. Não peça mais, mas seja fiel no pouco que já está sobre as suas mãos. Então, o segundo ponto é, para rompermos os nossos limites, é a fidelidade no pouco. Porque sendo fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre muito. Sabe, ser diligente, ser perseverante, ter confiança, ter fé que Jesus vai te levar além, ter fé que você não vai ficar nesse lugar, mas que você vai se levantar e vai caminhar em vitória. Sabe, não ficar dando ouvido a vozes negativas, a coisas ruins, mas encher o seu coração com a palavra de Deus, encher o seu coração de esperança, encher o seu coração de amor pelas pessoas, pelo Senhor. Né? O nosso coração precisa estar cheio assim, a Bíblia diz assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, com isso ocupai a vossa mente. Sabe? Então ocupa a sua mente com tudo que é bom. E o que é bom, gente? É uma palavra de Deus. O que dá esperança? É a palavra de Deus. Né? Enche o seu coração daquilo que pode te dar esperança, daquilo que pode te fazer ser a mulher que Deus quer que você seja. Porque Deus tem um lugar para te levar. Ele tem um lugar que Ele quer que você chegue. Mas você precisa respeitar os processos. Você precisa entender onde você está hoje.
o que Deus já te deu hoje, honrar o Senhor com o que você tem hoje, para que os processos possam vir acontecendo e você possa chegar onde Deus quer te levar. Amém? Terceiro ponto, né? Não Amém. ter uma atitude errada. Não ter uma atitude errada diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque qual foi a atitude daquele servo? Os dois primeiros, ótimo, ok, trabalharam, multiplicaram, né, foram inteligentes, foram diligentes, mas o que recebeu, ele teve uma atitude errada. Né? E muitas vezes nós temos uma atitude errada, irmãs. E nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes. Como que nós nos comportamos diante da palavra de Deus, diante do chamado de Deus, diante das verdades que nós temos recebido? Como eu falei, né? Às vezes a gente já recebeu tanta coisa e temos vivido tão pouco, sabe? Porque nós temos recebido muita coisa boa, né? Eu digo por mim, temos recebido muitas pérolas da palavra de Deus. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês hoje, a Bíblia diz assim que aqui muito é dado, muito vai ser cobrado. Então é muito bom receber, mas nós precisamos colocar em prática, nós precisamos ter uma atitude correta diante daquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos trabalhar, né? Sair da nossa zona de conforto. É tão bom, né? A gente ficar quietinha no nosso canto, a gente não se envolver com nada. Que foi isso que ele fez, né? Ele pegou o talentozinho dele, escondeu lá e falou: vou ficar aqui bem quietinho, vou ficar bem quietinho, bem na minha. Não quero me envolver com esse negócio de discipular ninguém, não quero esquentar a cabeça, não quero me envolver com o ministério, não quero ficar aqui, ó, na minha zona de conforto. Quero ficar de boa. Só que Jesus não nos chamou para isso. A Bíblia diz assim que o nosso descanso não é aqui, que aqui é para nós trabalharmos. Né? Nós vamos descansar lá no céu, lá na glória. Aqui nós somos cooperadores, cooperadoras, né, no caso, trabalhadoras do Senhor. E é nesse lugar que Jesus quer nos levar. Então nós precisamos ter uma atitude correta, uma atitude de servas que amam o Senhor. Não uma atitude de um servo preguiçoso, como ele teve, né? Ele foi preguiçoso, negligente. Às vezes a gente quer ter uma vida abençoada, né? Uma vida espiritual, uau. Que às vezes você vê a irmã é uma bênção, e fala, puxa, eu queria tanto ser igual a irmã Maria. Irmã Maria é uma bênção, vejo a irmã Maria orando. Mas vai, né, saber o que ela tem buscado em Deus, o quanto ela tem se aprofundado, o quanto ela tem lido, o quanto ela tem orado. Sabe? Porque nós temos, irmãs, um tesouro. Um tesouro. Né? Eu tenho aprendido a amar tanto a palavra de Deus, tanto, sabe? É que eu já estava falando, eu falei, Jesus, tanto tempo, né? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para você descobrir, sabe? Nunca é tarde para você dar um passo em direção ao Senhor. Nunca é tarde. Sabe, às vezes nós estamos há tantos anos na vida da igreja, tantos anos ali, e nós ainda vivemos de uma forma tão pobre espiritualmente. Tão pobre. Por quê? Porque esse tesouro está aqui, essa bênção, essa palavra maravilhosa, esse pão vivo, e nós temos preguiça de nos alimentarmos dele. Né? A gente pega a Bíblia e lê rapidamente, às vezes a gente lê para dizer assim, olha, vou ler, porque vai que alguém me pergunta, né? Vai pegar mal se eu falar que eu não li a Bíblia essa semana. Mas você não lê com o coração, você não lê dizendo, Deus, eu quero desvendar, eu quero que o seu Espírito Santo desvende sobre os meus olhos, os tesouros que estão escondidos aqui. Sabe, pegar e cavar fundo mesmo, dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Porque às vezes nós cantamos isso, mas precisa ser real em nós, precisa ser verdadeiro. Sabe, precisa haver uma disposição do nosso coração de conhecer Jesus. Para nós não termos uma atitude errada como esse servo teve. Por que ele teve essa atitude errada? Porque ele não conhecia o seu Senhor. Ele não tinha intimidade com o seu Senhor. Tanto o que ele faz? Ele pega aquilo que é tão precioso que o Senhor deu para ele e enterra. Porque ele não tinha relacionamento. Ele não entendia nem o que o Senhor queria dele. E muitas vezes nós estamos assim. Nós não entendemos nem o que nós estamos fazendo na vida. Estamos andando, sabe, que nem cego no meio de um tiroteio. Nós precisamos ter propósito, irmãos. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Nós precisamos saber de onde Jesus nos tirou e entender onde nós precisamos chegar nele. Porque é um lugar que Jesus quer que nós cheguemos. Ele diz assim que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Então Jesus quer nos levar a esse lugar de perfeição, esse lugar de maturidade, esse lugar onde ele quer nos firmar, onde ele quer falar conosco, né? Mas precisa haver um desejo no nosso coração, né? Nós precisamos abandonar a negligência, nós precisamos abandonar a preguiça, nós precisamos abandonar o comodismo, sabe? Nos apaixonar de novo por Jesus.
né? Às vezes nós estamos com Jesus há tanto tempo que parece que a gente perdeu o amor, assim. Não é que a gente perdeu o amor, mas sabe quando a gente está casado há muito tempo e às vezes a gente precisa dar uma despertada, a gente precisa olhar para o nosso marido de uma forma diferente e falar, eu quero de novo sentir aquele carinho, eu quero de novo sentir aqueles arrepios que eu sentia lá no começo, aquele desejo de estar junto. E às vezes nós precisamos olhar para Jesus e dizer isso. Dizer, Jesus, eu quero me apaixonar por ti outra vez. Eu quero ter ansiedade por estar junto contigo outra vez. Eu quero ansiar pelo Senhor. Sabe, um coração igual da Sunamita, né? Ela dizia assim que só do noivo colocar a mão na fechadura da porta, o coração dela desfalecia. Ela morria de amores, morria de amores. Então, irmãs, nós precisamos ter esse amor pelo nosso amado. Nosso coração precisa desfalecer, né? O nosso coração precisa desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. Muitas vezes a nossa desculpa por não ler, não orar, não ter mais tempo com Deus é o que não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo, eu trabalho fora, eu tenho criança pequena, eu não tenho tempo. Mas eu sempre digo que aquilo que nós mais amamos, nós conseguimos ter tempo. Aquilo que nós mais amamos, nós priorizamos. E uma vez eu ouvi um pastor dizendo uma coisa que me chocou muito, e eu fiquei muito pensativa sobre isso. Ele disse assim que aquilo que ganha o nosso tempo é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então pense, o que tem ganhado o seu tempo? O que tem ganhado o seu coração? O que tem ocupado sua mente? Que você pensa naquilo o tempo todo, que aquilo te toma. Isso é o seu Deus. Isso é o que está governando você. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Né? Aprendendo a nos relacionarmos com o nosso Deus de forma muito especial. Sabe? Não nos deixar ser roubadas. Né? Porque hoje eu penso que a coisa mais importante que nós temos é o nosso tempo. E o diabo ele vai tentar roubar o nosso tempo de todas as formas, de todas as maneiras. Ele vai tentar trazer embaraço. Ele vai tentar no seu dia não te deixar parar um minuto para orar, um minuto para ler. Ele não vai deixar você se alimentar. Por isso que a Bíblia diz assim, deixando todo embaraço, todo tropeço e pecado que tão de perto nos rodeia. Não está longe, sabe, irmãs? Pecado, embaraço, tropeço não está longe, ele está perto. Ele está perto, querendo te embaraçar, querendo roubar de você, né, esse tempo. Você tem que dedicar ao Senhor, esse tempo que é dele, que ele é digno, que ele é merecedor. Tem que ser para ele. Porque nós precisamos conhecer o nosso Senhor, para que nós nos relacionemos com ele de maneira certa. Para que a gente não tenha atitude como esse servo teve, de temer. Ele só teve medo. Né? Ele teve medo. Ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia a generosidade do seu Senhor. Porque ele era totalmente generoso. Porque quando ele parte, o que ele deixa para os seus servos? Ele deixa os seus bens. O que é os nossos bens? É aquilo que nós amamos. São as coisas materiais pelas quais nós temos zelo, são importantes para nós. E foi isso que ele deixou para aqueles servos cuidar. E assim, Jesus deu nas nossas mãos talentos, coisas que são preciosas para ele. E um dia ele vai nos chamar para prestarmos conta. Um dia ele vai nos perguntar: o que você tem feito? O que você fez com aquela voz linda que eu te dei? Com aquela unção para ministrar que eu te dei? O que você fez com aquele dom de visão, com aquele dom de cura? Por que você enterrou? Por que em algum momento da sua caminhada você se esfriou dessa forma? Você não conseguiu se manter firme? Você não conseguiu deixar a chama acesa? Então, irmãs, nós precisamos estar muito atentos. A Bíblia diz assim que o diabo, nosso adversário, nós temos um adversário. Ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele não brinca em serviço. Não pensa que o diabo brinca de ser diabo. O pastor José sempre diz isso, porque ele não brinca. Na primeira oportunidade que ele tiver de te destruir, de roubar tudo de você, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, por isso, você precisa estar firme. Você precisa estar firme no Senhor. Você precisa entender para o que você foi chamado. Você precisa entender o lugar que Deus quer você, onde Ele quer te colocar. E não enterrar, como esse servo fez. O quarto ponto que o Senhor falou ao meu coração é que nós temos que romper todas as barreiras. Romper todas as barreiras. Romper o medo, né? Romper a timidez. E um versículo que eu tenho declarado todos os dias, sabe? Todos os dias, quando vem o medo, porque ele vai vir, né? Ele vem. Só que eu tenho dito assim, medo, quando você vir sobre a minha vida, você vai esbarrar na minha fé.
Você vai ser detido pela minha fé. Você vai cair por terra, porque você vai bater com a cara nela. E eu tenho declarado, sabe, segundo Timóteo 1,7, que diz assim, que ele não nos deu um espírito de temor, mas de moderação e fortaleza. Irmãs, é esse espírito que o Senhor nos deu. E é para todas as coisas na nossa vida. Porque nós podemos fazer todas as coisas. Porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita. Sabe, eu tenho vivido essa palavra de uma forma tão verdadeira, tão profunda, sabe? Ela tem quebrado, como eu falei para vocês, em mim, barreiras mesmo. Sabe, eu tenho experimentado assim o quanto a palavra de Deus é viva, o quanto ela é viva. Sabe, o quanto ela vem realmente assim como uma espada e faz divisão mesmo da nossa alma e do nosso espírito. Ela é poderosa. Então, confie nessa palavra, se apoie nessa palavra, declare esta palavra, se alimente desta palavra todos os dias, todos os dias. E você vai ver a mudança que essa palavra vai fazer na sua vida. Você vai ver a transformação que a palavra de Deus pode fazer em você. Porque eu estou experimentando disso. Sabe, que nem eu falei, tá tudo muito fresco em mim, tá tudo muito gostoso, eu tô experimentando disso. Eu falei, eu quero repartir isso com as minhas irmãs. Eu quero que isso que tá me contagiando, contagie cada uma de vocês. Eu quero que vocês experimentem isso, sabe? Experimentem que vocês são mais do que vencedoras. Experimentem que o medo não pode mais barrar vocês, não pode mais parar vocês, mas que vocês podem ser levadas a qualquer lugar e a fazer qualquer coisa em nome de Jesus. Amém? O quinto ponto que eu tirei também dessa palavra é que nós precisamos nos livrar da inutilidade. Né? Se você for ver lá no versículo 30, ele fala assim, servo preguiçoso e inútil. Né? Muito triste. Já pensou a gente ouvir isso do nosso Senhor? Nós não queremos ouvir isso. Eu não quero ouvir isso do Senhor, de forma nenhuma. O que eu quero ouvir do Senhor é serva boa, fiel, entra aqui no gozo do seu Senhor. É essa palavra que eu quero ouvir. Eu quero Jesus olhando para mim e vendo os frutos do seu penoso trabalho. Eu quero que ele olhe para a minha vida e que ele sinta alegria. Eu quero que ele tenha prazer em mim, que ele se compraza em mim. Porque é isso que ele sentiu nos outros dois servos, né? Ele disse, entra no gozo do seu Senhor. Né? Então, quando nós somos fiéis, quando nós correspondemos àquilo que Deus tem para nós, ele nos leva a entrar no gozo dele, na alegria dele. Sabe, eu estou experimentando isso, sabe? Eu estou experimentando um gozo, uma alegria tão grande em Deus, uma liberdade tão grande em Jesus. Sabe, é incrível, irmãos. A liberdade que eu tenho experimentado em Jesus. O que ele tem feito em mim. E eu tenho dito, Jesus, eu quero me livrar de toda a inutilidade, sabe? Eu não quero mais inutilidade em nenhuma área da minha vida, sabe? Seja na vida da igreja, seja dentro da minha casa, seja como profissional, como mulher, como mãe. Eu quero viver uma vida abundante em Deus. Porque a palavra diz assim que ele veio nos dar vida e uma vida abundante. Então é uma vida abundante que ele tem para nós. Não é uma vida medíocre. Não é uma vida triste. Sabe, às vezes nós vemos mulheres que são tristes, tão insatisfeitas em tantas áreas. Sabe, eu não estou satisfeita como mãe, não estou satisfeita como mulher, não consigo deslanchar na vida da igreja, eu não consigo deslanchar numa profissão, sabe? Rejeite isso na sua vida em nome de Jesus. Fale, Senhor, me ajuda a vencer essas coisas. Me ajuda a ser a mulher virtuosa, que a tua palavra diz que é para mim ser. E eu ouvi uma coisa tão preciosa, né? Quando a Bíblia diz assim, para nós sermos virtuosa. Essa virtude, ela não é só para mim. Né? Ser uma mulher virtuosa é se derramar sobre outros. É derramar-se sobre os seus filhos, é derramar-se sobre o seu marido, é derramar-se sobre os seus discípulos, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Isso é ser virtuosa. Mas o que você tem derramado? Você tem derramado coisas boas? Você tem derramado esperança? Né? A gente está vivendo aí dias em que você para na fila do mercado, você só escuta coisas ruins. Você vai conversar com alguém, a pessoa só está falando da Covid. Não tem outro assunto mais no mundo. E aí nós precisamos ter virtude, nós precisamos ter bálsamo, nós precisamos ter palavras de cura para dar às pessoas. E dizer a essas pessoas, olha, por mais difícil que estejam as coisas, eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio num Deus que pode mudar a qualquer momento essa situação. Eu creio,
sabe? Eu não vou me enlouquecer, eu não vou sair, perder as estribeiras por causa de um vírus, porque o Deus que eu sirvo é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que isso. Então, irmãs, nos livrar de toda a inutilidade, de tudo aquilo que nos paralisa, de tudo aquilo que nos impede de fluir em Deus. E uma coisa assim que é muito importante, né, que Deus falou muito comigo. Quando você não usa, né, quando você não usa aquilo que Deus colocou na sua mão de forma adequada, você está tornando o corpo deficiente. Em Efésios 4:16, fala de uma justa cooperação de todos os membros. Uma justa cooperação. Então, quando você não usa o seu dom, o seu talento para cooperar com a vida da igreja, você está sendo injusta com o corpo, com a noiva. Você está sendo negligente, né, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes você pensa assim, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Porque Deus deu a todas nós. A cada uma de nós, Ele deu algo especial. Para cada uma de nós, Ele deu. E se Ele falou que Ele deu para você também. Você também recebeu, porque você faz parte desse corpo, você está inclusa nesse corpo. Você precisa descobrir. Talvez você diga assim, mas eu não sei para que eu fui chamada. Então, converse com o seu discipulador, converse com o seu líder de grupo caseiro, com o seu pastor, né? Busque ajuda, converse com o Espírito Santo, irmãs. Não tem pessoa melhor para a gente conversar do que com o Espírito Santo. Ele nos compreende, ele nos entende melhor do que qualquer outra pessoa. Melhor do que qualquer outra pessoa. Sabe? Ele nos nos conhece por dentro, ele conhece os nossos temores, as nossas limitações. Converse com o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu quero, sabe? Eu quero ser útil. Eu quero fazer parte desse projeto que é a tua igreja, que é a tua noiva, eu quero colaborar, eu quero fazer parte dessa justa cooperação. Eu não quero ser injusta, eu não quero que um dia o Senhor me olhe e diga para mim assim, serva má e fiel. Eu não quero ouvir isso do Senhor, mas eu quero entrar no teu gozo, na tua alegria, eu quero agradar o teu coração, eu quero que o Senhor tenha prazer em mim. Converse com o Espírito Santo e eu tenho certeza absoluta que ele vai te revelar, que ele vai te mostrar, que ele vai te levar para esse lugar que você precisa estar. Eu tenho certeza disso, sabe, irmãs? Certeza. Então, assim, pense que todas as vezes que você for negligente, você pensar assim, eu sou só mais uma pessoa, eu não faço nada mesmo, eu não sou importante, eu não tenho nada para dar, não tenho nada para colaborar. A Bíblia diz assim, para nós não comparecermos diante de Deus de mãos vazias. Sabe por quê? Porque Ele encheu as nossas mãos. Porque Ele nos deu tudo. Ele nos deu o Espírito Santo. Então nós não podemos comparecer diante dele de mãos vazias. Não podemos, não devemos. Né? Nós temos uma dívida com o nosso Senhor. Uma dívida que nós nunca vamos conseguir pagar. Nunca. Porque foi o sangue dele que foi derramado por nós. Foi o corpo dele que foi moído por nós. Uma dívida impagável, né? Mas hoje, o que nós podemos fazer? Amá-lo, servi-lo, né? Com amor, com graça, colocar à disposição dele, da igreja dele, porque assim, eu sempre digo, sabe, que quem ama Jesus ama a igreja. Eu ouvi também o Tony dizendo uma coisa que me marcou muito, ele disse assim que não tem como você amar o cabeça e não amar o corpo. Os dois não se distinguem um do outro, eles estão ligados, né? O que Jesus falou para Pedro? Pedro, você me ama? Então cuida, pastoreia, cuida das minhas ovelhas. Então, amar Jesus é nada mais e nada menos do que amar a vida da igreja, do que se dar pela igreja, do que colocar todos os seus talentos, todos os seus dons a serviço da igreja. Ser fiel no pouco, amar com o pouco que você tem. Às vezes você fica esperando assim, mas quando eu tiver muito, sabe? Quando eu cantar bem, quando eu falar bem, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não, é servir com o que você tem. É com o que você tem. Né? Às vezes um sorriso, uma palavra que você manda para uma irmã, uma mensagem de WhatsApp, um louvor que falou com você, sabe? Um perguntar, irmã, você está bem? Quer que eu ore por você? Isso é servir a igreja. Né? Hoje nós estamos distantes fisicamente, mas nós podemos estar unidas com o nosso coração, ligados em espírito em Jesus. Sabe, você mandar uma mensagem, você saber como que a irmã está, você partilhar aquilo que Jesus tem te dado, você encher o coração dela,
né? Às vezes a gente recebe, 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 e vai só guardando pra gente, sabe? Vai ficando aquela ovelha gorda, né? Vai ficando obesa de tanta coisa que você recebe. Mas Jesus tem te dado para você repartir, repartir. Né? Uma coisa que é linda em Jesus é que Jesus é um Deus de multiplicação. Ele multiplica, ele sacia a fome daquele que tem sede, ele dá água de beber àquele que tem perdão. Ele mata a fome daquele que tem sede. E, oh, perdão, me compliquei aqui agora. Ele mata a fome daquele que tem fome, mata a sede daquele que tem sede. E nós precisamos ser assim também, né? Às vezes nós temos condição de abençoar o outro com uma palavra, né? Mas aí você fica lá quietinha na sua, né? Você fala, não vou falar, não vou mandar nada para a Thaís hoje, não. Ah, a palavra foi muito boa que Jesus falou comigo, mas eu vou guardar só para mim. Não, irmã. Reparta, seja generosa como é o seu Senhor, como é aquele que te chamou. Uma das qualidades mais lindas na nossa vida é ser generosa, é repartir aquilo que nós temos. Né? Às vezes uma palavra salva uma vida, às vezes um sorriso pode mudar uma condição do dia daquela irmã. Então seja generosa, partilhe aquilo que Jesus tem dado para você. E lembre-se que o que Jesus te deu não é só para você. Tá? Nada do que Jesus dá para nós é só sobre nós. Tudo que ele te deu é para a edificação do corpo. O que ele diz? Quando vocês se reunirem, uns em salmos, hinos, faça-se tudo para a edificação. Então, tudo que ele te deu é para você investir no corpo, é para você levar esse corpo à edificação. Nada é sobre você. Então, não guarde nada para você, porque não é seu. Né? O que a palavra diz assim? Que ele vai voltar e nós vamos prestar contas de tudo que ele nos deu, de tudo que ele colocou nas nossas mãos. Somos apenas mordomos, estamos cuidando daquilo que ele nos deu, mas um dia nós vamos comparecer diante dele. Nós vamos ter que mostrar para ele como trabalhamos, como edificamos, o que fizemos. Ele vai cobrar tudo isso de nós. E para finalizarmos, né, o último ponto, que é o sexto ponto, é a visão que temos de Deus muda tudo. Como nós olhamos Deus, como nós enxergamos o Senhor, muda tudo. Né? Aquele servo, como eu já falei no versículo 24 e 25, ele só conseguia enxergar a severidade. Ele falou assim, Senhor, como o Senhor era severo, era aquele que colhe onde não planta, né? Que semeia onde, que pega onde não semeou. Eu tive medo, e aí eu enterrei. Nós temos que ter temor, irmãs de Deus, medo não. Porque às vezes o medo nos leva a não desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O medo nos impede de nos deleitarmos em Deus, de recebermos o amor do Pai, né? Em Salmo 103, 13, diz assim que ele é um pai, que assim como o pai se compadece do filho, assim ele nos ama. E aí eu te pergunto, como é que você se compadece do seu filho? Como? Nosso coração se derrete diante dos nossos filhos. Nosso coração está sempre cheio de amor. Então é assim que nós temos que ver Deus, né? O temor é o desejo de servi-lo, é o cuidado de não magoar o coração dele. Né? Não é ter medo de Deus, não é falar assim, eu vou dar meu dízimo aqui, porque senão não vou ser abençoada. Eu vou ir para a vigília, porque senão, né, eu não vou conseguir caminhar, eu vou morrer espiritualmente. Você vai morrer mesmo se você não for. Mas não é assim que nós temos que ver Deus. Não é dessa forma. Né? Nós temos que ver Deus como um bom pai, como aquele que se compadece de nós, como aquele que nos conhece nas nossas fraquezas, como aquele que cuida de nós o tempo todo. É assim que nós temos que ver Deus. E diante de tudo isso, né, que nós conversamos, se eu te perguntar hoje, o que você tem feito com os seus talentos? Né? Como que você tem se posicionado diante de Deus? Eu quero dizer para você, né, para mim, que tudo é questão de posicionamento, de como nós nos comportamos, de como nós nos colocamos diante de Deus. Ele quer que a gente se coloque diante dele com o coração inteiro, com o coração como o de Maria, sabe? Quando ela se coloca ali aos pés dele. Às vezes a gente se compromete com Deus, mas nós não nos comprometemos 100%, irmãs. Não nos comprometemos 100%. E ele quer um coração inteiro. Né? Deus não quer 70% de nós. Ele não quer 50%. Mas ele quer o nosso coração inteiro. Ele nos quer por completo. Ele quer nos curar, nos sarar. Quer nos levantar como mulheres
restauradas, porque para nós tocarmos em outras vidas, para nós tocarmos em outras mulheres, nós precisamos estar bem, nós precisamos estar completas em Deus, nós precisamos estar correspondendo aquilo para o que Ele nos chamou, para que nós possamos, como eu disse, ser essa mulher virtuosa, que derrama virtude, que derrama graça sobre outras. Então, hoje, o que eu quero dizer para você, não se encolha, sabe? Não aceite estar sempre no lugar de vergonha, no lugar de que você acha que você não pode nada, que você não é capaz. Eu quero dizer para você que você é capaz. Você pode muito mais do que você imagina. Não porque você tem forças em você mesma, mas porque a força que habita em você é grande e poderosa. É o Espírito Santo de Deus. Então caminhe nisso, viva isso, sabe? Receba hoje o novo de Deus na sua vida. Receba hoje o novo de Deus. Deixa o Espírito Santo, sabe? Te levar talvez a um lugar de arrependimento. Que você confesse para Ele, sabe? Como eu fiz. Deus, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais estar nesse lugar, mas eu quero me levantar. Eu quero usar todos os meus talentos, todos os meus dons. Eu quero estar no lugar que o Senhor quer me colocar. Não no lugar que as minhas emoções, os meus sentimentos enganosos me colocaram. Mas eu quero estar no lugar que o Senhor tem para mim. No lugar de filha amada, filha querida. É nesse lugar que Jesus, é esse lugar que Ele tem para nós. Né? E Ele repartiu com nós os seus bens, os seus talentos. E Ele espera que nós usemos esses talentos para a honra e glória do nome dEle. Para que o nome dEle seja glorificado em nós todos os dias. Todos os dias. Então comece sendo fiel no pouco. Comece sendo fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E Ele, através da sua fidelidade, Ele vai expandir os seus horizontes. Ele vai expandir os seus talentos, como foi com os homens dessa parábola. Confie no poder dele, confie na graça dele sobre a sua vida. Confie no que ele pode fazer. Sabe, pare de ouvir mentiras do diabo. Pare de deixar o inimigo lançar mentiras sobre você. Você é preciosa. Você é muito preciosa. Né? Jesus morreu por você. E eu acho tão lindo que nós somos cooperadoras nessa obra. Olha que privilégio, né? Um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus que Ele não precisa de mim, de você, mas Ele nos fez cooperadoras, né? Ele conta comigo, com você, Ele espera algo de mim, de você, né? Deus tem expectativas na nossa vida, irmãs. É tão lindo, né? Às vezes quando eu acordo de manhã, eu penso assim, poxa, hoje Jesus está pensando em mim, Ele tem expectativas em mim, Ele espera que hoje eu seja uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Ele espera que hoje eu trabalhe mais, eu busque mais. Ele espera o meu amor, ele espera o meu carinho. Ele espera que eu vá em direção a ele. Né? A palavra diz lá, acho que em Hebreus, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Nós temos um Deus que nos convida à intimidade, a nos achegarmos, a irmos até ele, né? A nos relacionarmos com ele. Então Jesus é tão lindo, sabe? Ele tem tudo pronto já para nós. Né? Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Né? Ele já nos deu toda a capacidade, toda a graça. Só cabe a nós nos posicionarmos, né? A nos colocarmos na posição de vitoriosas, de mulheres fortes, né? De mulheres sábias, de mulheres prudentes. Dizer, Jesus, cumpre em mim o seu propósito, porque eu vou caminhar dessa maneira agora, eu vou viver dessa maneira. Chega, nunca mais eu vou ser paralisada pelo medo e nem pela vergonha. Então, era isso que eu queria repartir com vocês. Espero que essa palavra tenha enchido o coração de vocês, como ela encheu o meu. Eu espero que ela gere em vocês frutos, como ela tem gerado em mim. E que vocês levem ela para a prática de vocês durante essa semana, né? E se permitam ser ministradas pelo Espírito Santo de uma forma assim, muito profunda, para que essa palavra venha realmente produzir em vocês. Amém, irmãs? Miriam, a palavra está com você aí para ouvir os comentários. Alguma dúvida das irmãs? Amém, queridas.